Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus. Que bom estar aqui mais um dia na casa de Deus para poder falar, ouvir, aprender e sair daqui com a resposta que a gente veio buscar nessa noite. Tenho certeza que você entrou aqui hoje com o coração quebrantado, buscando uma resposta. Deus vai falar com você e você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Irmãos, sem mais delongas, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus que se encontra em Gênesis capítulo 41, versículo 9. Gênesis 41, versículo 9. Hoje nós vamos estar falando sobre um personagem bíblico muito conhecido, José do Egito. E tenho certeza que essa palavra, da mesma forma que falou comigo hoje, ela vai vir de encontro com vocês. Gênesis 41, versículo 9. A palavra de Deus nos diz assim: então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Até aqui. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade, meu Deus, de mais uma vez, Senhor, estar aqui, Pai, no Santo dos Santos, falando, aprendendo, ouvindo dos seus feitos. Fale comigo, meu Deus, mais uma vez, mas fale, Pai, com a sua igreja, em nome de Jesus, Espírito Santo. Tome minha boca, que não permita, Deus, que eu fale de mim nada, mas use, Pai, meus lábios para falar com o seu povo em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Pode se sentar, igreja. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito conhecida. José do Egito. Os irmãos jogam José no buraco, todos sabem, vendem como escravo. Ele vai parar preso, cativo. Não só bastando tudo isso, ele é injustiçado pela esposa de Potifar e mente contra ele, diz que ele estava querendo mexer com ela e tudo mais. Resumindo, ele vai parar na prisão. Esse homem, ele fica preso, além de tudo que ele passou, ele ainda vai parar numa cadeia, vai parar numa prisão. Só que José, em todo esse percurso, em tudo isso que ele vai passando, nós podemos ver a trajetória de José, e mesmo na cadeia, mesmo no cárcere, preso, aonde ele punha a mão, aonde ele chegava, Deus era com ele, e ele prosperava, e as coisas ao redor dele fluíam, e as coisas melhoravam, e automaticamente ele era colocado em local de liderança, um local alto, um local onde ele controlava, ele comandava. E não foi diferente quando ele foi jogado na cadeia. Só que dentro dessa prisão, certo tempo, foi jogado lá também o copeiro do faraó e o padeiro, lá dentro, junto com ele. E um dia, esses 2 cidadãos, o copeiro e o padeiro, teve um sonho. E chegou até José e disse para José: tive um sonho esquisito, eu não sei o que significa esse sonho. E gozado que o colega o padeiro também teve desse sonho. E aí José chega e interpreta os sonhos dos 2, aonde diz que o copeiro ia ser exaltado em 3 dias, ser colocado de volta ao posto dele, servindo ao rei, e o padeiro ia ser decapitado, a cabeça dele ia ser cortada fora. E aí ele vira para o copeiro e diz para o copeiro, José: ô copeiro, faz uma gentileza para mim. Você está tão grato pela interpretação do meu sonho, por tudo que a gente fez aqui.
Provavelmente José ali naquele lugar estava orando, falou do Deus de Israel, provavelmente contou para ele dos feitos da onde tinha vindo, disse para esse copeiro: eu não tenho por que estar aqui, eu sou estrangeiro aqui nessa terra, me arrancaram dos braços dos meus familiares, me venderam como escravo, estou aqui pelejando nessa terra, faz uma gentileza para mim, copeiro. Quando você chegar diante do faraó, não se esquece de mim não, fala de mim para ele, para ver se a minha situação muda, para se de alguma forma me tire dessa situação que eu estou vivendo hoje. Mas a palavra de Deus nos fala que acontece exatamente como a interpretação do sonho que José descreveu acontece. O padeiro é decapitado, cabeça cortada fora, o copeiro é exaltado, colocado novamente na sua posição, servindo diretamente ao faraó. Só que o copeiro se esqueceu daquele que tinha profetizado, orado, feito, dito e interpretado todos o sonho dele. Ele simplesmente se esquece de José, e José continua no cárcere por mais 2 anos. 2 anos se passam e José continua no cárcere, e o copeiro servindo ao rei, ao faraó. Um certo dia, o faraó é incomodado com um sonho. O faraó tem um sonho e ele começa a ficar perturbado com esse sonho, e ninguém consegue interpretar esse sonho. E ele chama ali todos os sábios e os intérpretes possíveis e imagináveis do reino, para poder dizer o que significava, qual era o significado daquele sonho. E aí o copeiro chega para o faraó, 2 anos depois do pedido dele, amém? E diz para ele, e aqui chegamos no capítulo 41, versículo 9: então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro das minhas faltas. O copeiro se lembra que estava em dívida com aquele que profetizou na vida dele, estava em dívida com aquele que disse que ele ia retornar para o lugar alto e servindo ao faraó. E ele chega até o faraó e diz: escuta aqui, ô faraó, o senhor está incomodado com esse sonho aí? Certa vez, o senhor ficou bravo com a gente, não sei se o senhor lembra, uns 2 anos atrás, e você pegou e jogou a gente no cárcere. E tem um carinha lá, que o nome dele é José, e ele interpretou o meu sonho exatamente como ele falou desse sonho, aconteceu. O faraó já cansado, preocupado com aquele sonho que incomodava, sem saber mais a quem recorrer, chega para o chefe do copeiro e diz: é isso mesmo, mas deu certo? O cara falou tudo certinho aí. Deu, falou que eu ia servir o Senhor, e o colega, o padeiro, o senhor ia cortar a cabeça dele, e tudo que falou aconteceu. Rapaz, mas onde estava esse cara? Estava na cadeia lá com a gente lá. Será que ele está lá ainda? Chama esse cara para cá. E aí José vem à presença do faraó. O faraó conta o sonho, e ali ele interpreta o sonho do faraó. O faraó sente que é verdadeiro, é de Deus, é real o que ele está dizendo, a interpretação, e torna José o governador daquela terra, colocando ele simplesmente abaixo do próprio faraó. Diz: aqui ninguém manda mais nada, o que manda aqui, abaixo de mim, é você, José. Até aí todo mundo conhece, até aí é uma historinha que a gente já conhece desde criança, muitos dizem, muitos falam, mas eu fico pensando, levou 2 anos o cara fazer isso. O plano de Deus para a vida de José era colocar ele em lugar alto, era colocar
abaixo do faraó, como governador realmente daquela terra. Mas por que aquele bendito copeiro, no momento ali, já não disse tudo aquilo aconteceu e aconteceu tudo que tinha acontecido? Eu fico pensando e fui buscar dentro da palavra de Deus, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Segue Eclesiastes capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. Há uma hora, há tempo para todas as coisas. Se a gente parar e pensar, se naquele momento o copeiro chegasse para o faraó e dissesse: ó, o coleguinha ali é nota 10, ele está sendo injustiçado, ele não tem por que ele estar ali, várias vezes fugiu prisioneiro, mas ele permaneceu ali, a cadeia era uma bagunça, esse cara organizou tudo. Poderia sim o faraó chegar e dizer: chama José naquele momento e dar um cargo para José. Mas qual era o cargo que estava vago ali naquele momento? O de padeiro. Lembra? O padeiro cortaram a cabeça do padeiro. O máximo que José poderia arrumar ali, uma vaguinha ali no reino, diante ao faraó, seria de padeiro. Mas Deus, como sempre, quer o melhor para nós, não quer de qualquer jeito, não faz de qualquer maneira. Ele diz: espera no Senhor, calma que a sua bênção vai chegar. Muitas das vezes a gente é aflito, a gente é desesperado, manda um recado e diz assim: eu quero que resolva, eu quero que faça hoje. Mas hoje a única vaga que tem ali é uma vaga comum, e você não é uma pessoa comum. Você é um cara especial. Quando Deus te levantar e te colocar, vai te colocar em lugar alto, vai te entregar o melhor. Não tenha pressa para que aconteçam os propósitos de Deus em nossas vidas. José demorou 2 anos aguardando com paciência no Senhor, dizendo, poderia estar ali blasfemando, dizendo: aquele copeiro se esqueceu de mim, que eu tenho cortado a cabeça dele, dando padeiro. Poderia, mas não, a palavra não diz nada disso. Diz que ele continua fazendo o seu trabalho com excelência, mesmo dentro da cadeia, mesmo num lugar de aprisionamento, num lugar que, tudo bem que ele se tornou o governador da cadeia, mas não deixou de ser cadeia, não deixou de ser um lugar de aprisionamento. Mas ele fica ali aguardando no Senhor pacientemente. E quando chega o momento certo, abre a vaga certa, e essa vaga é de governador. Aí Deus diz assim: agora sim, eu não te chamei para ser padeiro, eu te chamei para ser governador. E agora que abriu a vaga, é agora que eu vou incomodar o tal do copeiro. E esse tal do copeiro vai se lembrar de você e vai dizer de você para o faraó. Temos que entender que Deus tem controle de todas as situações, está nas mãos de Deus. Não temos que ter pressa para que chegue aquilo que Deus te prometeu. O tempo pertence a Ele. No tempo certo, no momento certo, vai chegar. Gozado eu pregar isso. Muito interessante, pastor Sérgio pregar isso. Um cara ansioso que entra no Mercado Livre e está lá escrito R$40 o produto, chegará quarta-feira, R$52, R$12 a mais, chegará amanhã. Puxa vida, mas quinta, mas eu vou falar, hoje é terça, né? Então vou chegar na quinta. Mas se eu entrar aqui e tiver 15 pau, R$20, é o dobro do preço, 50% mais caro, mas vai chegar amanhã. E eu não preciso disso para amanhã. Poderia esperar para quinta e pagar só os 40. Eu pago 55 para chegar amanhã, porque eu quero ver a cara do bicho.
E essa palavra, ela veio para vocês para guardar o Senhor com paciência, mas ela veio para mim. Ela veio para cada um de nós e de encontro aos nossos corações, porque nós todos que estamos aqui hoje, tenho certeza que estamos aguardando o melhor de Deus ainda acontecer em nossas vidas. Não imagine, não pense que você já chegou aonde Deus queria te colocar, não. Aonde você vai chegar é muito maior, é muito grande o que Deus tem para nós, e o melhor é a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O nosso querer, o nosso rápido, sempre fica de qualquer jeito, vai ficar padeiro trabalhando na padaria para o faraó para o resto da vida. É um salário bom? É mais ou menos. É um cargo de elite, servindo ao faraó um pão? Sim. Nada de humilhante. Mas o que é melhor? Ser um padeiro ou ser um governador? Então vamos aguardar com paciência. Vamos aguardar, porque é chegada a hora, vai chegar a hora. É onde Deus vai chegar, Ele vai dizer: chega de cárcere, chega de administrar isso pouco, porque no mundo que eu vou te abençoar. Mas o que me chama a atenção é que dentro de tudo isso, José, injustiçado, vendido, escravizado, em todo momento José, de maneira nenhuma, foi infiel a Deus, abandonou a Deus, tinha tudo para poder, foi vendido muito novo pelos seus irmãos, tinha tudo para poder dizer: esse Deus que meu pai fala aí, olha, não está muito legal não, pô, eu permiti que acontecesse tudo isso comigo, mas não, ele aguentou com perseverança, ele não desistiu. Quantas lutas a gente passa e não dá vontade de desistir, não dá vontade de falar: não aguento mais, está difícil demais, não dá mais para esperar. Mas entenda que Deus capacita a gente e só dá a cruz que a gente aguenta carregar. Se nós chegamos até aqui, é sinal que Deus nos capacitou. Está respirando, está vivo, está andando, está falando, está bom, mas podia estar melhor. Calma, o seu tempo vai chegar. Isaías 49, versículo 8, fala assim para nós: assim diz o Senhor, no tempo favorável eu responderei a você, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas. É tudo no tempo de Deus, sabe? Hoje é dia que Deus fala isso para você, é porque o tempo está no fim de sofrimento, o tempo de cárcere está no final. Está chegando a hora de a gente viver as plenitudes da bênção do Senhor. Suportamos por tanto tempo, expostos ao sol, às vezes a vergonha, a humilhação. Mas chega uma hora que Deus diz: filho meu, vai continuar sendo humilhado não? Já fez o trabalho que tinha para fazer na casa do faraó, já fez o trabalho que tinha para fazer já na plantação, no jardim lá da mulher do faraó, já fez o que tinha para fazer já na cadeia, no cárcere. Agora chegou a hora de você se sentar junto à mesa do rei, se sentar próximo dele e comer o melhor dessa terra de verdade. Está perto, está acabando. Mas quando, pastor? Eclesiastes 3, versículo 1: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo da terra. A
tempo para todas as coisas. Não desista, persevere no Senhor. Agora, se esse cara ele fosse confiar só no padeiro ou no copeiro, vou confiar só no copeiro. E se o copeiro não fizesse, ele blasfemava, xingava e se revoltava e ficava louco e fugisse da cadeia. Ia chegar na mão dele o que Deus tinha. Não adianta ficar doido, não adianta querer fugir não. Fica quietinho aonde está e faça o seu melhor. Faça direito, com amor, com carinho. Falo isso para os meus filhos, hoje estão lá lavando canil, que inventaram 50 cachorros para casa. Faz o melhor. Vai limpar o canil, pai, mas limpar canil, cocô de cachorro. Que servicinho, né? Não importa se é limpar cocô de cachorro ou ser o governador de uma terra. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Seja o melhor limpador de cocô de cachorro que existiu no Brasil. Porque amanhã você vai ser dono do canil. Amanhã você vai estar governando o canil. Mas para governar o canil, vai limpar o cocô primeiro. Vocês estão entendendo a história do cocô aí, né? A briga que está em casa, ela está limpar cocô, né? Vocês já entenderam, né? Mais amém. Pode dar uma tiazinha ali. Mas, irmãos, é uma mensagem parece tão simples, tão curtinha, uma historinha. Mas se você pegar a visão dessa mensagem e saber que se aquele copeiro fala naquele dia do aniversário do faraó, a única vaga que tinha era de padeiro, gente. Ele esperou 2 anos e virou governador, gente. Espere, gente. Não sei se é 2 anos, se é 2 meses, ou 2 dias, ou 20 anos, não importa, o tempo é de Deus. Mas ande debaixo das mãos poderosas do Senhor. Ande sempre, ouvindo a Deus. Senhor, é aqui mesmo que o Senhor quer que eu fique? Então tá bom, Senhor. Porque eu sei que o Senhor vai me colocar como governador de muitos povos. E o mais interessante de tudo, quando ele vira governador do faraó, aqueles irmãos, todos deles que jogaram, foram salvos, ele, a família, os descendentes, através da vida de José. Olha como é importante a gente perseverar. Como é importante a gente esperar para que Deus coloque a gente no lugar que Ele queira, não no lugar que nós queremos estar. Porque se ele vira padeiro, aqueles irmãos não seriam salvos, os planos de Deus não iam para frente, ia morrer todos os filhos de Jacó, não ia ter as 12 tribos, não ia ter nada. Olha como é importante a gente ouvir a Deus e esperar o tempo certo para que Deus cumpra. Olha como é muito importante a gente glorificar a Deus aonde a gente está e dizer: Senhor, muito obrigado pelo lugar que o Senhor está me colocando. Obrigado, meu Deus, por ter me dado uma casa em Caçapava. Obrigado, meu Deus, por me deixar ficar aqui na tua casa, na Vila Menino Jesus. Porque se eu dou uma de doido e vou morar em outro canto, as promessas de Deus não se cumprem na minha vida. Só que não é só comigo, não trata-se comigo. Deus olha tudo como um todo. Esse vaso de planta, ele não é constituído por uma só rosa, são por um conjunto todo. E aí sim ele fica bonito. Não é comigo, mas se eu estou aqui hoje como pastor trazendo a palavra, a minha família que está em casa, e família quando eu digo são meus filhos, e são também meus irmãos, minha mãe, cunhados, hoje eu tenho essa oportunidade de orar por eles e falar desse Deus maravilhoso para eles. E quem sabe se tiver alguém desviado que possa se achegar e que a vida dessa pessoa seja restaurada, e essa pessoa aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador,
e desta forma se cumpra aquele ide e leve o Evangelho. Como é importante a gente saber aonde a gente está, e é importante aonde a gente está. Parece ser cárcere, parece ser ruim, mas calma, em tudo Deus tem um propósito. Vai chegar, tenho certeza que vai chegar. Deus jamais vai te abandonar, Deus jamais, de maneira nenhuma, vai te colocar num lugar que Ele não queira. O único que pode, o único ser que pode impedir os planos de Deus é você, sou eu. Olha que interessante. Se eu tenho um altruísmo e digo, faço o que eu quero, não o que Deus quer, Deus não pode te obrigar. Deus não pode te laçar, te amarrar e dizer vai fazer. O caminho, a verdade, a vida é Jesus. Nega esse nome poderoso, que você automaticamente, ali está o paraíso, está a salvação, está a vida eterna. Nega esse Jesus, você começa a ir para o outro lado. Do outro lado vocês sabem o que é. Mas quem pode fazer isso? Você mesmo. Você mesmo. Porque se você for obediente, ouvir atentamente a voz de Deus e deixar ser usado da maneira que Ele quer, e aonde você está, os planos deles vão se cumprir. E o mais legal, Deus não fica devendo nada para ninguém, porque quando Ele te usa como um vaso de honra, Ele faz até transbordar. E para poder passar para vocês, tem que transbordar. E se transbordar, é sinal que você está cheio. E se você está cheio, é porque você virou governador. É porque você está comendo o melhor da terra. Você está cheio de autoridade aqui na terra. Mas acima de tudo, você está com a moral lá em cima com Deus Pai. É muito importante, igreja, a gente perceber e estar sempre na presença de Deus e glorificando aonde a gente está. Amém? Fica de pé, eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está seu povo, meu Deus, esperando, meu Deus, com paciência, com perseverança, amando o Senhor em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, se lembre, meu Deus, de nós hoje. Coloque, meu Deus, as suas mãos poderosas sobre as nossas vidas. Entregue, meu Deus, os seus propósitos para nós. Coloque, meu Deus, a gente aonde o Senhor planejou. Eu te agradeço, meu Deus, por aqui, por onde o Senhor me colocou hoje, por onde nós estamos hoje. Senhor, muito obrigado, Pai, por cada vida que entrou aqui hoje nessa igreja. Espírito Santo de Deus, toque agora do alto da cabeça, a planta dos pés de cada um de nós. Derrame, meu Deus, o seu sangue precioso sobre nós, nos curando, nos restaurando, nos entregando a providência diretamente do céu, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai, por toda a misericórdia e compaixão, e por esses planos maravilhosos que você tem para mim e para esse povo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.